Salve rapaziada, mais um vídeo aqui, eu sou o Nunes e cara, vamos ver aqui uma coisa que ninguém tá falando sobre o jogo do Flamengo, que foi a não expulsão do Hulk, cara, porque no segundo tempo, lá no finalzinho, o Hulk deu uma entrada criminosa no Léo Pereira e era pra ter sido expulso, consequentemente ele não bateria o pênalti, e a gente vai dar uma olhada aqui, vamos começar aqui com o Inside Fla. Olha o que o Jorginho e o Rossi falaram do pênalti perdido pelo Wallace Ian. Eu já errei penalidade. Quem não errou? Todo mundo que joga futebol e bate pênalti vai errar em algum momento. O importante é levantar a cabeça. Com certeza ele tem o apoio do grupo que confia muito nele. Trabalhe para que na próxima acerte. Estaremos ao lado dele para não cair, disse Jorginho na zona mista da Arena MRV. Rossi também fez questão de sair em defesa do jovem atacante do Flamengo. Bom, na verdade, viemos com o resultado do primeiro jogo. Fizemos um bom jogo, faltou um pouquinho de sorte para fazermos o 2-0. O Wallace fez uma grande partida, teve a possibilidade de bater o pênalti e errou. Mas o desafio continua, disse Rossi, goleiro do Flamengo, após o jogo. Felipe Luiz também defendeu o Wallace Ian. Eu mesmo já errei estando confiante. Pênaltis são pênaltis. A linha entre vitória e derrota é muito fina. O que eu posso dizer é que tenho orgulho dos jogadores que foram lá com coragem bater, afirmou o treinador. Vamos ver aqui o que o Jorginho falou lá na zona mista também. Fica agora depois dessa eliminação. O Flamengo fez até um grande jogo aqui na Arena, mas ficava com aquela ideia de que Copa do Brasil é a terceira prioridade e tudo mais. Não sei como é que chegava para vocês, mas depois agora pressão, Libertadores, Campeonato Brasileiro, como é que o time está assimilando essa queda aqui na Arena MRV? Lógico que a gente queria passar, lógico que a gente queria ganhar e você pode ver pelo jogo que a gente fez. A gente foi pra cima, criou, tentamos ganhar o jogo. Infelizmente o futebol assim é virar página. E daqui a poucos dias já tem jogo importante pelo Campeonato Brasileiro e é erguer a cabeça e sempre adiante. O clima no vestiário depois dessa derrota, dessa eliminação, Jorginho? Toda derrota sempre, digamos, machuca, né? Normal, a gente joga pra ganhar, a gente quer ganhar. E hoje é um dia que você acaba saindo de uma competição que a gente queria continuar jogando, mas a mensagem é clara, é erguer a cabeça, continuar trabalhando e continuar jogando para ganhar. Jorginho, como foi a conversa ali com o Samuel Lino, o Wallace Ian, e como foi a decisão também na ordem da cobrança de pênalti, né? O Felipe Luiz foi perguntado sobre isso na coletiva, o Wallace Ian, um jovem que ficou com a última cobrança, uma responsabilidade maior. Como que vocês conversaram depois com eles ali para dar uma força? Eu já errei pênalti, quem não errou, todo mundo que joga futebol e bate pênalti vai errar um certo momento. O importante é levantar a cabeça e com certeza eles têm o apoio do grupo que confia muito neles e trabalhar para que na próxima acerte, e com certeza a gente vai estar do lado deles nesse momento e não deixar eles cair agora. Jorginho, a torcida tem dificuldade de entender essa questão do desgaste que vocês lidam nessa temporada tão pesada, jogo decidido o tempo inteiro. Mas o que significa essas datas a mais que vocês vão ter agora em competições que são muito pesadas também, muito prioritárias para o Flamengo? E o que dizer para a torcida no momento em que eles estão machucados, são muito exigentes, mas que a temporada continua, né? Machucados também estamos nós. O que a gente tem que fazer agora é não dá para ficar reclamando, chorando, e é trabalhar mais forte ainda, recuperar o máximo possível as energias e estar pronto para cada jogo que vir para poder ganhar, e é o que a gente vai tentar fazer. Jorginho, o fato de poupar alguns jogadores no primeiro jogo pode ter sido crucial para o resultado final. O fato de poupar alguns jogadores no primeiro jogo pode ter sido um fator crucial nesse último jogo. Então agora essa é a pergunta que fica pela... Caramba, coloca mais para trás isso daqui. Essa é a questão que fica pelo resultado final, né? E futebol é resultado. Se tivéssemos ganhado, com certeza essa pergunta não seria feita, mas são opções que a gente teve e infelizmente o resultado de hoje foi assim. Como eu já falei, é virar página, aprender e continuar trabalhando forte. Obrigado, gente. Obrigado, Jorginho. Jorginho é sensacional, né, cara? Que jogador mágico dentro de campo e dá entrevista também muito bem. Jorginho, você é um monstro. Vamos dar uma olhada aqui também no que o Paparazzo falou sobre o jogo. Perdeu nos pênaltis, mas jogou bem.
dominou boa parte do jogo, o primeiro tempo, mesmo com muita gente reclamando da escalação do técnico Felipe Luiz. Teve uma boa participação do Cebolinha, que fez o gol, e o time inteiro muito bem, o Flamengo dominando, amassando o Atlético Mineiro. Poderia ter saído, inclusive, com 2-0 no primeiro tempo. O Pedro perde um gol no final do primeiro tempo, um gol inacreditável. O Atlético chegou em alguns momentos, teve bola no travessão e tal, mas o Flamengo foi muito superior ao Atlético Mineiro. Teve chance com o Alacian de fazer o gol ainda no final do jogo, e aí foi para os pênaltis. E nos pênaltis, cabeça, é treino, mas é cabeça. Eu tô vendo muita gente culpar o Felipe Luiz por escolher o Alacian para cobrar o último pênalti. Só que tem uma questão, era o atacante dele que estava no campo, era o jogador dele em campo, era o atacante que estava ali naquele momento como titular. Ele colocou os especialistas, o Arrascaeta fez, o Jorginho fez, o Saul fez, o Samulino, maior contratação da história do Flamengo, perdeu. E aí estão culpando quem perde o último, sempre. É sempre o pênalti, o último pênalti que culpam. O Alacian, porque isolou e tal. Porque não tinha cabeça, porque tava com aquela briga com os jogadores do Galo. Gente, é futebol. Ele tava ali, ele tinha treinado pra isso. Acontece, rapaziada, um pênalti é um pênalti, cara. Você vai errar, você vai acertar. E claro que ele tem responsabilidade sim, mas não adianta nessa altura do campeonato, da temporada, a gente cobrar o Alacian de uma forma exagerada para que isso não venha afetar o psicológico dele e ele comece a ter maus desempenhos dentro de campo. E nós temos a Libertadores, que é importantíssimo, e também temos o Brasileirão, onde somos líderes. E agora, rapaziada, vamos dar uma olhada aqui nesse vídeo, porque eu vi muita gente falar o Alacian errou o pênalti, isso e aquilo. Mas o Hulk era para ter sido expulso, porque eu tenho certeza que se fosse ao contrário, estariam falando que o Flamengo roubou, que o Flamengo fez isso, que o Flamengo fez aquilo, é o Varmenga, é isso e aquilo. Mas já que foi contra o Flamengo, aí tá tudo certo, ninguém fala nada, né? Olha só esse lance que o Hulk deveria ter sido expulso. Cara, até o momento, pelo menos, nada de áudio do VAR desse lance aí do Hulk no Léo Pereira. O que é até engraçado, né? Porque se fosse o contrário, vocês sabem como funciona, né? Já estaria na internet, o Twitter não falaria de outra coisa e passaria a semana inteira repetindo o mesmo lance. Mas, como foi um jogador que vive chorando, de um clube que vive chorando, inclusive que reclamou de véspera do árbitro, claramente para pressionar a arbitragem, deu certo, né? Tanto o árbitro quanto o VAR foram pressionados, já que não marcaram nada num lance desse. E piora, né? Piora, porque o Hulk entrou com um braço na cara de 2 jogadores do Flamengo no primeiro tempo. Já era pra levar amarelo, porque todo mundo dá amarelo nesses lances, menos pro Hulk. E parece que só leva amarelo se reclama, né? Porque reclamar eles não aceitam. Agora, braço na cara, tudo bem. Então, o Hulk fez isso aí. Cara, isso é lance no mínimo dos mínimos para amarelo. Mas, obviamente, não deram. E o VAR não chamou. Mas eu quero saber qual a justificativa que o VAR usou para não chamar num lance desse. Porque isso aí, para quebrar a perna do jogador, é fácil, cara. É muito fácil. Eu, inclusive, já quebrei a perna em um lance parecido com esse. E, cara, é horrível. Em tese, as regras são para proteger. O Hulk não teve intenção. Cara, paciência. Quantas vezes o Flamengo já não teve jogadores expulsos em lances que não teve intenção de fazer, mas fez? Foi um lance duro, foi um lance grave. Cara, só da chuteira. Olha, se o pé do Léo Pereira fica preso no sintético, rapaziada, teria quebrado o pé do Léo Pereira. O juiz nem cartão amarelo deu. O Lianco já estava amarelado quando ele fez uma falta para parar o contra-ataque do Arrascaeta. Era para ter sido expulso também. E o juiz não deu cartão em nada, cara. É bizarro a arbitragem não ter feito nada nesse jogo. O Flamengo foi muito prejudicado novamente pela arbitragem, porque o Hulk ter sido expulso, o Lianco ter sido expulso, eles não teriam cabeça para continuar no jogo, ou não teriam batido os pênaltis. Assim, cara, é bizarro, rapaziada, é bizarro. E eu vejo que pouca gente comenta sobre esses lances capitais, assim, porque prejudicou diretamente o resultado. Mas enfim, bola pra frente, seguimos. O Bruno Henrique não queria ter partido a cabeça do Mateuzinho lá na Arena do Corinthians, mas ele deixou o pé alto, cortou a cabeça do Mateuzinho e foi corretamente expulso. E aqui o Hulk, ele querendo ou não, ele poderia ter quebrado a perna do Léo Pereira, cara. Inacreditável, rapaziada. Deixa aí nos comentários se você já tinha visto esse lance. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa arbitragem contra a galinhada. E claro, se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o like. É isso. Até o próximo vídeo.